O batismo do Espírito Santo. Vou pedir que você me acompanhe no exame muito cuidadoso das passagens que falam do batismo do Espírito Santo. Em primeiro lugar, há passagens que podemos chamar proféticas ou antecipadoras, nas quais se fazem predições acerca de um evento ainda futuro. A primeiro encontra-se em Mateus, capítulo 3, versículo 11, onde João Batista declara: Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Há passagens paralelas em Marcos, capítulo 1, versículo 8, e Lucas, capítulo 3, versículo 16. Em João, capítulo 1, versículo 33, há outro versículo em que o Senhor Jesus é indicado como aquele que havia de batizar com o Espírito Santo. A última passagem daquelas que chamamos proféticas ou antecipadoras está em Atos, capítulo 1, versículo 5. Nela, o próprio Senhor Jesus, depois da sua ressurreição, fala da promessa como ainda havendo de ser cumprida, especificando o tempo do batismo como não muito depois destes dias, em referência ao tempo em que proferia as palavras. Estas passagens, tiradas dos Evangelhos e Atos, abrangem um período de cerca de 3 anos e meio. Durante todo esse tempo, a promessa ficava por cumprir-se. O batismo ainda seria futuro. Contudo, durante o mesmo período, os servos de Cristo conseguiram alguns resultados muito notáveis. Pregaram o Evangelho e curaram os enfermos por toda a parte onde foram. Lucas capítulo 9, versículo 6. Expulsaram demônios. Marcos capítulo 6, versículo 13. E viram que estes foram obrigados a sujeitar-se-lhes. Lucas capítulo 10, versículo 17. Tudo isso, notai, realizou-se sem que houvesse batismo do Espírito. Numa ocasião, falharam. Ao perguntarem qual o motivo do seu insucesso, o Senhor não lhes mandou procurar um batismo do Espírito, mas informou-os que aquela casta especial de demônios que eles não haviam conseguido expulsar só podia ser tratado com oração e jejum. Verifica-se, pois, que o batismo do Espírito Santo era desnecessário para a operação destas maravilhas, como também para a pregação eficaz do Evangelho, enquanto o Senhor Jesus ainda estava no mundo. Efetuou-se no tempo definido, depois dele ter voltado para o céu. Se conservarmos este fato na memória, não seremos levados por frases da Bíblia arrancadas do seu contexto, nem por doutrinas baseadas numa incompreensão incorreta do que realmente foi o batismo do Espírito Santo. Batizados num só corpo. Há uma passagem que trata do assunto do batismo, ou em o batismo, numa maneira em que podemos chamar doutrinal. Está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos nós temos bebido de um Espírito. Todos nós fomos batizados, mostra bem que o batismo do Espírito não é um estado ou uma condição, mas um evento histórico, bem definido, que já tinha acontecido. Notemos especialmente 3 coisas neste versículo. Primeiro, quantos dos crentes em Corinto tinham sido batizados com o Espírito Santo? Todos. Isto é claramente afirmado. Alguns destes crentes eram contenciosos e sectários em espírito. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 11 e 12, eram carnais e andavam segundo os homens. Capítulo 3, versículo 3, alguns foram a juízo contra os seus irmãos perante os infiéis. Capítulo 6, versículo 6,
e alguns estavam transformando a ceia do Senhor numa orgia de comer e beber, capítulo 11, versículos 21 e 22, longe estavam de serem crentes exemplares. Repetidas vezes o apóstolo tem de repreender a sua carnalidade. Contudo, visto que tinha verdadeiramente crido em Cristo, Atos capítulo 18, versículo 8, eram filhos de Deus, lavados, purificados, santificados e justificados, como é visto em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Como tais, haviam participado do batismo do Espírito Santo. Sim, todos eles. Segundo ponto. Com que objetivo foram os crentes de Corinto batizados com o Espírito Santo? Não foi especialmente para os encher de poder para testemunho e serviço? Pelo menos não foi este o objetivo principal. Nem foi para que falassem com línguas ou gozassem alguma experiência exaltada. Foi para que estivessem unidos num corpo, num organismo vivo. O grande objetivo do batismo era a formação do corpo de Cristo. Os crentes, assim, deixavam de ser um mero grupo de indivíduos ligados por interesses comuns. Sendo batizados com o Espírito Santo, foram caldeados ou fundidos num só, incorporados numa única, absoluta e completa. O corpo humano é empregado como figura do corpo de Cristo, quer no sentido local, como em 1 Coríntios capítulo 12, ou no seu significado mais amplo. Ora, o corpo humano não é uma organização, é um organismo, tendo a mesma vida em toda parte e governado pela cabeça. Já falamos disto em outro vídeo. Nunca se fala de qualquer indivíduo que tivesse sido batizado com o Espírito Santo e, em parte alguma, se manda qualquer indivíduo a buscar tal batismo. É uma coisa corporativa e coletiva. Não se pode salientar demasiadamente esta verdade. Quando foram eles batizados? Dissemos que havia 3 coisas a notar, especialmente ao lermos o versículo 13 de 1 Coríntios 12. Estamos prontos agora para tratarmos da terceira destas coisas. Terceiro ponto. Quando foram os crentes de Corinto batizados com o Espírito Santo? Em nenhuma ocasião da sua própria experiência espiritual? Peço a atenção muito cuidadosa do ouvinte sobre este ponto. A não ser que eu compreenda bem, nunca possuirá o verdadeiro significado do batismo do Espírito Santo. Para servir de ilustração, leia 1 Coríntios capítulo 10, versículos 1 e 2. Nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés. Bem, lemos de alguns dos pais em Atos capítulo 28 e 25, aos quais o Espírito Santo falou por intermédio de Isaías. Estes viveram centenas de anos depois da travessia do Mar Vermelho. Contudo, Paulo escreve: todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Mais tarde, Jeová diz ao seu povo delinquente, em Amós capítulo 2, versículo 10, também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto. A verdade é que o povo a quem esta palavra foi dirigida nunca tinha estado no Egito, nem no deserto. Viveram centenas de anos depois do Êxodo. Contudo, disse que tiveram parte naquela libertação maravilhosa. Semelhantemente, os crentes de Corinto não estiveram realmente presentes na ocasião do grande batismo histórico do Espírito Santo. Porém, tal como os pais nos dias de Isaías e os israelitas a quem Amós falou, os quais se disse que tiveram parte na grande libertação do Egito, pelo motivo do seu nascimento como israelitas, estavam integrados no povo que teve essa experiência pelo favor de Deus. Assim também dos crentes de Corinto se fala de terem sido batizados pelo Espírito.
visto que, sendo habitados pelo Espírito de Deus, o receberam, ao receberem o Evangelho, foram feitos partes integrantes daquele maravilhoso organismo, o corpo de Cristo. Pessoal e literalmente, nem os crentes de Corinto, nem quaisquer que viveram subsequente, foram batizados com o Espírito Santo, como aqueles a quem se refere em Amós, capítulo 2, versículo 10. Tampouco foram pessoalmente e literalmente libertados e trazidos do Egito. Mas cada um, ao receber o Evangelho, foi selado com o Espírito de Deus, tornando-se, deste modo, parte integrante daquela companhia que ficou formada num só corpo pelo batismo do Espírito. O próprio acontecimento. Chegamos agora ao terceiro grupo de passagens relacionadas com o batismo do Espírito Santo. As escrituras históricas ou narrativas que descrevem o próprio acontecimento ou se referem a ela. Atos capítulo 2 é o capítulo que relata pormenorizadamente como se cumpriu a promessa do Senhor que os discípulos seriam batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Atos capítulo 1, versículo 5. No capítulo 2, não se encontram as palavras batismo ou batizar em referência a este grande acontecimento, mas é abundantemente evidente que era, de fato, o batismo prometido pela leitura de Atos capítulo 1, versículo 5, capítulo 11, versículos 15 e 16. Fala-se de ter sido derramado o Espírito em Atos capítulo 2, versículo 33, e um novo derramamento do Espírito em Atos capítulo 10, versículo 45, a que vamos fazer referência mais tarde, foi realizado da mesma maneira como no Pentecostes, como também sobre nós no princípio, Atos capítulo 11, versículo 15. Reparemos de novo no emprego da palavra todos, como em 1 Coríntios capítulo 12. Os 120 discípulos, homens e mulheres, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, o Espírito é derramado e todos foram cheios. Versículo 4. O batismo englobava todas as pessoas que estavam presentes e o resultado foi que o corpo de Cristo foi formado. Os 120 tornaram-se membros de um organismo vivo, num único ao seu cabeça no céu, desta maneira maravilhosa. Houve outros resultados. Ouviu-se um som como de um vento impetuoso, línguas repartidas como que de fogo pousaram sobre cada um deles. Anteriormente, Deus de seus anjos fez ventos e de seus ministros labareda de fogo. Hebreus capítulo 1, versículo 7. Se Deus desejasse que um vento forte soprasse nas almas dos homens, ou algum fogo de entusiasmo e zelo ardesse e brilhasse, fazia isto pelo serviço dos seus anjos. Mas isto foi ultrapassado no Pentecostes pelo dom do Espírito. Doravante, seria ele a origem de qualquer poderoso vento da parte de Deus entre os filhos dos homens. Seria ele o autor de qualquer chama viva e brilhante que Deus desejasse acender. Agora, visto que os discípulos foram todos cheios do Espírito Santo na ocasião do batismo, algumas pessoas têm confundido o batismo histórico com o enchimento que se dá continuamente e que se recomenda a todos os crentes. Efésios capítulo 5, versículo 18. Somos exortados a encher-nos, mas, como já dissemos, nunca somos exortados a sermos batizados com o Espírito Santo. A diferença é real e importante.